Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Eu acho maravilhoso o fato exatamente de termos a oportunidade de virmos à casa do Senhor, ouvirmos a palavra do Senhor, porque esta é uma das nossas diferenças das pessoas do mundo. Eles não param para ouvir a voz de Deus. E como é bom quando o Senhor nos trata, porque um pai que ama o seu filho, ele trata o filho, ele educa, disciplina, corrige, e este é o nosso Deus. Quando ele quer nos corrigir, quer nos fazer ajustar a sua palavra, a sua vontade, é porque ele não quer que a gente se perca. Aliás, Deus não tem prazer nem na morte de um ímpio. Imagine se ele teria prazer que cada um de nós viéssemos a nos perder. Por isso, ele nos corrige. Então eu quero, em nome de Jesus, fazer um apelo a cada um dos amados irmãos que estão aqui. Abra seu coração, receba. O mínimo que eu posso pedir para você, aproveite. Abra seu coração, receba, deixa esta palavra entrar na sua vida, lhe tratar, para que você reflita se enquadra aqui nessa situação ou não. Enfim, não fique pensando, fulano é desse jeito, que a nossa tendência sempre é procurar, fulano é que é assim, e nós nunca somos, sempre são os outros. Mas como é bom, porque haverá dia em que as pessoas procurarão alguém que lhes pregue a palavra e não encontrarão. E hoje é um privilégio meu e seu podermos ouvir, meditar ainda na palavra pura e verdadeira, porque eu fico doente de ver hoje como tá as misturas por aí, levando pessoas a serem guiadas por cegos, e você sabe que um cego que guia outro cego, ambos caem no abismo. E é só o que a gente tem visto. Às vezes a pessoa veio para a igreja esperando receber uma palavra de conforto, de consolo, uma pregação bem agitada, animada, mas nem sempre Deus fala assim. Ele fala às vezes através do vento para a gente, da brisa. Tem horas que ele fala através do fogo, não é? Mas tem vezes que ele fala através da brisa. Mas fala, irmão, mas fala. Depende do nosso coração, se estiver disposto a receber. A mensagem de hoje é o culto ao eu. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, e nos versículos 11. Lucas 14, verso 11. Lucas 14, verso 11, diz assim na palavra do Senhor: Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Amado, poderoso Pai, nosso Deus querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra.
Obrigado pela revelação da Tua palavra. Obrigado pelo Teu cuidado por nós, Senhor, pelo Teu zelo por cada um dos Teus filhos que estão neste momento ouvindo a Tua mensagem. Através do Teu Santo Espírito, Senhor, e em nome de Jesus eu te peço que o Senhor esteja aqui, tomando a direção desta mensagem, me usando, perdoe os meus pecados, Senhor, e me faça, Pai, portador somente daquilo que vem do Teu coração. Venha nos tratar, Senhor, porque nós queremos, no dia do juízo final, recebermos o Teu abraço. É em nome de Jesus que eu te oro agradecido. Amém. Lucas aqui, ele faz, no texto de Lucas 14, verso 11, uma espécie de, aparentemente, de jogo de palavras. Porque aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado, e o que se humilha, será exaltado. São opostos. Quer dizer, se eu me exaltar no sentido de querer ser melhor do que os outros, tiver o orgulho, vaidade de achar que eu sou mais do que você. Interessante, pela palavra ele diz que aquele que se exaltar, que a si mesmo se exaltar, aquele vai ser humilhado, e aquele que se humilhar vai ser exaltado. Vamos ver, à luz da palavra de Deus, se nós conseguimos entender um pouco mais do que é que Deus quer nos dizer através desta parábola. O culto ao eu. O que é o culto ao eu? Nesse culto, as pessoas cultuam a si mesmas, como o nome está dizendo. Cada um se considera cada vez mais importante. Cada um aumenta cada vez mais a sua glória para se mostrar diante das outras pessoas. E o que nós temos observado, infelizmente, é que o culto ao eu tem cada vez mais se propagado, principalmente no meio das nossas igrejas, e isto é preocupante, porque se nós trabalhamos com a palavra do Senhor, se nós trabalhamos no reino de Deus, o culto ao eu nos coloca no lugar do próprio Deus. Quando buscamos a honra e a glória para nós, já recebemos o que merecíamos aqui na terra mesmo. Quando recebemos os aplausos aqui, pronto, já recebemos o que merecíamos. Mas nós estamos falando de reino espiritual, de buscarmos a recompensa que o Senhor está lá preparando para nós. E cresce a sociedade que quer levar vantagem em tudo. O jogador Gerson ficou famoso, mais do que pelo futebol que ele jogou. Ficou famoso por causa de um simples comercial em que ele dizia: brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, certo? Talvez vocês lembrem disso. Eu me lembro que eu sou mais velhinho um pouquinho, então eu lembro. Mas tu lembra também, né, Assis? Ele dizia, e acabou criando esse jargão: brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. E é uma verdade. O que é pior, temos que admitir, as pessoas gostam geralmente de levar vantagem em tudo e não recuam diante de nenhum meio para alcançar os seus objetivos. As pessoas são indiferentes se os outros têm de sofrer com isso. O que importa é que se consiga o primeiro lugar. E na nossa juventude mesmo, um dos lemas que a gente frequentemente ouve é os jovens vivem dizendo: eu sou mais eu. Não é? Eu sou mais eu, sou mais eu. Cada um se autovaloriza mais. E Deus fica onde aí? Eu sou mais eu. E a palavra diz o seguinte acerca dos últimos dias: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não é de todos, é de quase. Esse texto está em Mateus
24:12, só para você saber que eu estou pegando na palavra. O amor se esfriará de quase todos. Bom, irmão, quem não cuida, quem não vigia, torna-se cada vez mais egoísta, e o que é pior, nem nota. Se torna egoísta e não se dá por conta, mesmo sendo cristão, mesmo dentro das igrejas, mesmo ouvindo a palavra todos os dias, no rádio, na igreja, estudando. Mas é interessante como se desenvolve uma natureza egoística e não se dá por conta. Quando vai se dar por conta, já está longe o que tem feito. O egocentrismo é o que isso se chama, o egocentrismo. O centro está no eu, centralizar em mim mesmo. O egocentrismo, o culto ao eu, como eu prefiro chamar nesta mensagem, ele se infiltra onde a palavra de Deus é deixada de lado. Olha, entenda muito bem, você pode estar ouvindo a palavra, mas se você está vivendo uma vida egoística, a palavra está sendo deixada de lado. Está sendo deixado de lado o relacionamento íntimo com Jesus Cristo, porque já não se convive mais como se deveria conviver com as Sagradas Escrituras. Mas é só através do contato com a palavra de Deus, é só através do contato e do amor do Espírito Santo, da comunhão com Jesus Cristo, que nós adquirimos a capacidade de sermos humildes. De sermos humildes. Eu tenho uma frase de efeito que eu gosto de brincar com minha filha Edna, e eu digo a ela: eu sou um homem de incontáveis virtudes. A minha principal virtude é a modéstia e a humildade. É o contrassenso. Se eu já estou dizendo que eu sou um homem de incontáveis virtudes, como é que eu vou dizer que a minha principal virtude seria a modéstia ou a humildade? É só uma frase de brincadeira para ficar brincando com Edna. Mas realmente isso nos leva a pensar, talvez muitos aqui que estão ouvindo, mas eu sou humilde. A mensagem não é para mim. Eu sou uma pessoa humilde. Bom, se você realmente é uma pessoa humilde, glória a Deus. Mas se você não for, se der por conta ao final desta mensagem, peça a Deus para lhe dar o discernimento, para você meditar, refletir nas suas atitudes. As pessoas não se dão por conta que Satanás, ele abandonou a palavra de Deus por seu orgulho sem limites, e foi por isso que ele caiu. Na verdade, a Bíblia diz que o orgulho dele de querer ser igual a Deus, de querer atrair a adoração para ele tentou o próprio Senhor Jesus, querendo que o próprio Deus o adorasse. É um absurdo. Ele tentou, claro que não conseguiu, mas é um exemplo, talvez o maior exemplo do egocentrismo, de alguém que teve o orgulho acima de todos. E interessante, nós de repente seguimos esta linha quando somos orgulhosos. Por isso ele caiu. E igualmente, irmãos, cristãos que não mais são dirigidos pela palavra de Deus e pelo seu Espírito, se tornam vítimas do seu próprio orgulho. Tornam-se ambiciosos e se acham cada vez mais importantes, e a causa de Jesus, a causa do Evangelho, acaba sendo relegada a um segundo plano, porque em primeiro plano entra o eu em primeiro lugar. Queridos, no Evangelho de Lucas, esse acontecimento que nós lemos, o último versículo,
ele nos mostra como o orgulho se manifesta e quais as suas consequências. Voltemos para Lucas 14, agora eu vou ler do verso 7 ao 11. Lucas 14, vamos acompanhar a leitura. Lucas 14, do 7 ao 11. E você presta logo atenção no verso 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Olha, reparando. Jesus cita aqui que estava reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. No verso 11, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Mas vamos então trabalhar este texto nesta noite. Queridos, o Senhor nota quando nós somos orgulhosos. No verso 7, eu despertei a sua atenção, diz: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Ele nota quando a gente é orgulhoso. Claro que ele nota, ele sabe de tudo, ele nota tudo. E a gente pode achar que não, ele não está dando bola para isso, mas está, porque ele não deixou passar a oportunidade para dar uma lição naquelas pessoas. Ele estava numa festa e viu que as pessoas chegavam lá, os fariseus, e entravam e iam se sentando nos primeiros lugares e tal. E ele aproveitou ali para dar uma lição nas pessoas. O orgulho é uma coisa que nós, como filhos de Deus, nós não gostamos de expor publicamente, porque nós sabemos que é constrangedor quando é notado que nós somos orgulhosos. É interessante, né? Um sentimento, você quer estar ali no primeiro lugar, na posição de destaque, nos holofotes, mas se alguém notar, você já fica cheio de dedo. Não, não é assim, porque é ridículo, a gente se sente ridicularizado quando se expõe o nosso orgulho. Nós não gostamos e é constrangedor. Mas onde é que começa, afinal, o orgulho? Onde começa? Notem que o orgulho, ele começa, sabe onde? No coração. O orgulho começa no coração. O orgulho, ele é algo sorrateiro, é algo que entra devagarzinho em nosso coração e vai mudando a nossa motivação, e mudando a base de nosso querer, e mudando a base de nosso agir. Pessoa normal, participa, digamos, de uma igreja. No começo está tudo bem, mas a igreja começa a crescer, começa a ter mais pessoas, e aí começa a ir lá no coração, de forma silenciosa: mas rapaz, eu podia estar fazendo isso, eu podia estar fazendo aquilo, eu podia. Começa a mudar, e aí já começa a ter um sentimento: mas rapaz, chamou fulano, não chamou a mim. Chega um ponto que as pessoas acabam quase se odiando por causa disso. Forma panelinha, forma grupo, é um falando do irmão, outro falando do outro. E antes não tinha. Então é uma prova de que começa e vai ganhando lugar no coração, vai ocupando o coração e vai dominando. E a pessoa, sem perceber, começa a agir daquela forma. Em geral, não se usa de violência para chegar mais à frente. Você não vê ninguém
sapateando o outro irmão aqui, dando com o sapato na cabeça, ou esmurrando. Não, é eu que vou fazer, é eu que vou. Não vê, é sutil. Tudo começa muito sutilmente. Nós nos insinuamos com cuidado, e alguns até fazem jogo duplo com os outros, colocando o olho nos melhores lugares. Sutilmente plantamos uma palavra aqui, outra palavra ali, sutilmente. E eu não creio que as pessoas desta parábola de Jesus, para tomarem os primeiros assentos, saíram correndo derrubando cadeira, não. Eu não acredito. O texto não deixa margem para se pensar nisso. Se pode chegar à conclusão pelo texto que provavelmente eles foram cuidadosos, foram educados, mas agiram com um alvo em vista, que era ocupar o lugar de honra. Só que o Senhor notou. Ele percebeu aquela movimentação. Ele viu o agir, as pessoas chegando e querendo ocupar, e lá na mesa, onde seria, digamos, para as pessoas escolhidas para estarem sentadas naquele lugar ali. O dono da festa tinha um lugar para cada um. Como é que as pessoas iam chegar e se sentar? Como Jesus disse, corria um risco de dizer: olha, você não leva mal, mas você está ocupando o lugar aqui que o governador está chegando, essa cadeira aqui é para o governador. E aí, como o salão já estava cheio, a pessoa se levanta envergonhada na frente de todos, e aí procura um lugar que não tem. Tem um lugarzinho vago lá no fundo. Quem muito se mostrou, foi se sentar lá na mesa, de repente cai e vai lá para o último lugar. Pensemos nisso. O primeiro que descobre orgulho na nossa vida é o Senhor. E a sua reação não se fará esperar. Ele olha diretamente para dentro do coração e fala: a soberba do teu coração te enganou. De onde eu tirei isso? Da Bíblia, Obadias capítulo 1 e versículo 3. Se quiser marcar na sua Bíblia, Obadias capítulo 1 verso 3. A soberba do teu coração te enganou. Irmãos, orgulho não é coisa pequena, não. Poderia-se dizer que o que aconteceu aqui, nessa passagem, é uma bagatela, sem menor importância, que na verdade nem vale a pena se falar. Afinal, pensemos juntos, tentar conseguir o melhor lugar em uma mesa, tá certo, não é muito bonito, mas também não é tão trágico assim, não é verdade? Certamente deve existir algum tipo de orgulho pior do que esse de querer sentar lá no primeiro lugar na mesa. Você concorda comigo? Só que não é assim. Pense comigo, pense mesmo. Se fosse algo que não fosse de tanta importância, o Senhor Jesus teria notado isto? Ele notou. Se ele notou e aproveitou para dar uma lição nas pessoas, é porque para ele esta atitude de orgulho tem muita importância, sim. O fato de Jesus ter notado o acontecido e de ter comentado a respeito mostra claramente como o orgulho é terrível aos olhos de Deus. O orgulho é terrível aos olhos de Deus. Por que o orgulho é assim tão terrível aos olhos de Deus? Eu vou lhe dar nesta noite, nada mais, nada menos, 6 razões pelas quais o orgulho é terrível aos olhos de Deus. Vá contando aí, 6 razões. A primeira: o orgulho é terrível aos olhos de Deus, porque o orgulho procede de um cristianismo sem cruz. Filipenses capítulo 2, o verso do 5 ao 8, nós encontramos um padrão para a nossa mentalidade, um padrão para as nossas intenções. Filipenses 2, do 5 ao 8.
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tenha você o mesmo sentimento que teve em Cristo. Cristo é o nosso padrão, pois ele quem? Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. E eu destaco a sua atenção para essa passagem, reconhecido em figura humana. O que isso significa? As pessoas disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, em forma de homem. Mas ele em nenhum momento fez prevalecer a sua condição divina. Ele se esvaziou. A palavra diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E ressalta, não foi uma morte qualquer, não. Foi morte de cruz, sofrimento. A humilhação de Jesus consistiu em não exigir o que era direito dele. Ele poderia ter exigido, afinal ele é Deus, mas ele não exigiu o seu direito. E como nós às vezes encontramos pessoas se achando cheias de direitos. Ah, mas eu tenho direito por causa disso, por causa daquilo, que eu estou há mais tempo, eu já estudei. Se for olhar por direito, sim, mas reino de Deus é diferente. Ali é Deus quem escolhe, é Ele quem chama. E por isso nós devemos, eu insisto, estar o tempo inteiro preparado para quando Ele chamar. A gente não dizer: hoje eu não estou preparado. Olha, eu estou batendo nessa tecla porque nós tivemos aqui algumas experiências. Deus permitiu. Eu não estou preparado. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora. E se agora o Senhor Jesus chegasse na sua frente e dissesse: vamos, chegou a tua hora. Você diria: Jesus, agora não, eu não me preparei, eu não estou preparado. Olha, no próximo culto o senhor volta aqui e me convida para subir, mas hoje eu não vou poder porque eu não estou preparado. Irmão, isso é sério. Foi um exemplo, mas um exemplo que é muito válido, porque Jesus, Ele está para voltar a qualquer momento. E a gente pode se dar o luxo de não se sentir preparado para quando Ele chama? Não pode, irmão. O irmão Chico Azul, ele pode dizer: Jesus, agora não teve tempo não. O nosso querido e saudoso irmão Silvino, quando Jesus disse: venha Silvino, ele não pôde dizer: agora eu não posso. E assim vai ser comigo, vai ser com você, pode ter certeza disso. Por isso a gente precisa estar sempre preparado, irmão. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Irmão, esse era o direito de Jesus. Mas, ao invés de insistir na sua semelhança com Deus, Ele humilhou-se a si mesmo. Ele quem? Ele, diante de cuja palavra o universo se abala. Ele que é adorado e exaltado por todos os anjos criados. Ele que não é criatura, mas é o próprio Criador. Ele se humilhou, sim, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele, por que eu sou melhor do que Ele? Se Ele, Jesus, Ele o Criador, eu sou uma criatura, quero me sentir melhor do que o próprio Deus? Ouça muito bem, é esta mentalidade de Jesus Cristo que Ele possuía, que nos mostrou, é esta mentalidade, segundo a palavra, que é esperada de nós. E quem não tem essa mentalidade não vive com a cruz e não vive com o crucificado e é contrário à cruz de Cristo. Uma pessoa assim, no fundo, é inimiga da cruz de Cristo. Sabe por quê? Por continuar sendo orgulhosa.
Se Cristo, o próprio Deus em forma de homem, não exigiu ocupar o lugar que lhe era de direito, o que dizer de nós, amados, quando queremos ser, quando queremos estar, quando queremos ocupar lugares que não nos pertencem, para o qual nós não fomos chamados, e quando somos chamados, recusamos. Quando somos chamados, recusamos. E novamente eu pergunto, por que o orgulho é terrível aos olhos de Deus? Segundo motivo, porque o orgulho tem sua origem nas mais terríveis profundezas, ou seja, no próprio diabo. Lá teve a origem. Começou tudo com o próprio diabo. Nele nasceu o orgulho. Diz o texto sagrado, esse texto é de Isaías 14:13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Satanás queria ser como o próprio Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Está no verso 14 de Isaías 14:14. Por isso, irmãos, o orgulho é tão terrível aos olhos de Deus e é condenado por Deus desde a sua menor raiz. Por que o orgulho é terrível aos olhos de Deus? Terceiro motivo, porque o orgulho provém da falta de temor a Deus. Em Provérbios capítulo 8, versículo 13 está escrito: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. O resultado, irmãos, da falta de temor de Deus sempre é o desprezo ao nosso próximo, com uma valorização acentuada de si mesmo. Se a falta de temor a Deus, o resultado dessa falta de temor de Deus sempre é, sabe o que? O desprezo ao nosso próximo. Vamos pensar junto. Se eu não tenho temor a Deus e eu quero me exaltar sobre o outro, então o resultado é que eu não vou amar o meu próximo. É falta de amor ao meu próximo também. Esse é o resultado. Eu estou desprezando o meu próximo com uma valorização acentuada do meu eu. É o que nós chamamos de o culto ao eu, onde o que sempre importa é o eu. Porque a palavra do Senhor nos ensina, Gálatas 5,14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu me coloco acima, desprezo o meu irmão, estou indo já contra a palavra de Deus, falta de temor a Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos primeiro pensar nos outros. Assim, voltando para o nosso texto aqui, os fariseus e escribas daquela época, eles escolheram para si os melhores lugares à mesa, e onde os outros iriam se sentar era indiferente para eles. Pensa comigo. Quando eles entraram e sutilmente foram já pegar os lugares, onde os outros iriam se sentar, não tinha importância para eles. Eles não pensaram nos outros. Pensaram primeiro em quem? No eu. Eles se achavam merecedores, mais do que os outros, dos melhores lugares à mesa. E esse sentimento ele faz com que nós nos sintamos melhores do que os outros. Hoje, igualmente, a falta de temor de Deus, ela cresce ao ponto de chegar até, em alguns casos, nutrirmos ódio uns aos outros. Dentro do nosso meio, nós encontramos, infelizmente, pessoas que nutrem até ódio, não pode nem ver o outro irmão. É verdade, infelizmente. Pessoas orgulhosas, elas têm dificuldades em se relacionar com os outros e estão sempre prontas para brigar. Porque o orgulhoso, ele tenta alcançar os seus próprios alvos, mesmo à custa da união. Por isso, nós somos exortados tão seriamente na palavra de Deus. Filipenses 2, verso 3.
Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse é o padrão de quem é humilde. E por que o orgulho é terrível aos olhos de Deus? Quarto ponto, porque o orgulho sempre traz consigo a queda. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. E a Bíblia diz: a desgraça está um passo depois do orgulho, logo depois da vaidade vem a queda. Irmãos, e isso aqui combina exatamente com o que o Senhor diz em Lucas 14, nos versos 8 e 9, que é o nosso texto base. Lucas 14, versos 8 e 9, voltemos para lá. Ele diz: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Irmãos, na prática, o orgulho não nos leva a sermos mais reconhecidos e importantes no reino de Deus. Pode nos levar a ser reconhecidos e importantes aqui no mundo humano, material, mas não nos leva a sermos mais reconhecidos ou importantes no reino de Deus. Mas acontece lá exatamente o contrário. Quando nós somos orgulhosos, nós somos cada vez menos importantes para o reino de Deus, até ao ponto de sermos totalmente desqualificados. Quem se considera muito importante como candidato a obreiro no reino de Deus, facilmente pode ser degradado ao patamar de um jumento, o que pode ser ilustrado com muito acerto com o seguinte episódio. Não se assuste, não se assuste, eu vou repetir. O Laíris deve estar pensando: misericórdia, irmão Edson, se eu te conheço, tenha calma, eu vou repetir. Espere primeiro para depois dizer misericórdia. Eu vou mostrar na Bíblia aqui. Certa vez, um seminarista muito convencido e cheio de si falou a um servo de Deus: irmão, Deus precisa de mim, por isto eu quero servi-lo. Então o servo de Deus respondeu: irmão, Jesus só falou uma vez que precisava de alguém, e esse alguém era um jumento. Você deve estar se perguntando: onde é que está? Onde é que está? Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 11, os versos 2 e 3. Pois é, a comparação pode parecer absurda, mas foi a única vez que Jesus disse que precisava de alguém. Nunca diga como o seminarista disse: Deus precisa de mim. Deus não precisa de mim, nem precisa de você, porque Ele é Deus. Nós aqui precisamos de Deus. Agora, Ele conta comigo e conta com você para fazermos a sua obra. Vamos ver a história do jumento. Marcos 11, versos 2 e 3. E disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. Atenção. E se alguém vos disser: por que fazei isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. Você pode procurar na Bíblia inteira, é o único lugar em que ele diz que precisava de alguém. Ele diga que eu preciso dele, de um jumento. Muitas vezes o orgulho não produz uma ampliação nos horizontes,
Não produz uma expansão no ministério para o Senhor, como os orgulhosos muitas vezes pensam e querem, mas produz exatamente o contrário. Eles se tornam imprestáveis para o serviço cristão e se tornam pequenos no reino de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 10, no verso 18: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Aleluia! Oh glória! Por Jesus, irmão, ter se humilhado tanto na cruz, é que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Está em Filipenses capítulo 2, verso 9, e é exatamente este mesmo princípio que Jesus reafirmou no nosso texto, em Lucas 14, verso 11: pois todo que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Porque o orgulho é terrível aos olhos de Deus? Quinto e penúltimo ponto: porque o orgulho produz insegurança. Muitas vezes as pessoas, elas têm uma tendência ao orgulho e elas se mostram muito seguras de si, mas na verdade elas são movidas, irmãos, por uma estranha insegurança. Elas não estão firmes, elas não sabem qual é o melhor caminho para si, e elas não são confiáveis nas coisas espirituais. E isso acontece porque elas estão em um falso caminho, e porque no fundo de seu coração elas sabem que podem cair de onde se encontram. Pois todo que se exalta será humilhado. É o que a palavra diz. Por isso produz insegurança. Aparentemente a pessoa está segura de si, mas no fundo, se ela conhece a palavra vai lembrá-la, o Espírito Santo vai lembrá-lo. Todo que se exalta será humilhado. Vai chegar um momento, ou aqui ou lá na outra vida, que a pessoa vai ser humilhada. Por que o orgulho é terrível aos olhos de Deus? Último ponto: porque as pessoas orgulhosas não conseguem ser íntimas do Senhor. Lucas 14, 10, nosso texto: pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga. E ouça bem aqui, como é que ele diz? Como é que ele diz aí na sua Bíblia? Amigo, amigo, senta-te mais para cima. Ele diz isso para quem? Para quem se sentou no último lugar e era para sentar no primeiro, e ele foi lá e disse: amigo, amigo. Olha como ele trata. Amigo é quem tem intimidade. O orgulhoso não tem intimidade com Deus. Você está entendendo agora? Está aqui na palavra: amigo, senta-te mais para cima, e ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, os convidados. No início nós dizíamos que os orgulhosos levam uma vida que passa longe da cruz de Cristo, lembra? Até contrária ao Senhor, e que os humildes, ao contrário, eles têm uma vida com Cristo em seu centro. Essas pessoas vivem da sua palavra, essas pessoas têm a mentalidade do Senhor. Por isso, irmãos, na parábola que nós estamos tratando, só o convidado humilde é que foi chamado de amigo. Amigo, senta-te mais para cima. Irmão, só as pessoas humildes são íntimas do Senhor. E foi o Senhor mesmo quem disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João 15, 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Amado e querido ouvinte da palavra de Deus, nós aprendemos nesta noite, pela palavra de Deus, porque o orgulho é terrível aos olhos de Deus. Porque nós devemos evitar participar do culto ao eu. Mas surge agora uma última pergunta:
Se nós aprendemos tudo isso, qual é o caminho para a verdadeira humildade? Em primeiro lugar, entender que o seu culto deve ser um culto racional, mas não ao seu eu, e sim a Deus. Ele é quem deve brilhar, e não eu, e não você. O brilho cabe a Ele. E em primeiro lugar é isso. E só através de muita oração, e não através do simples pedido: Senhor, humilha-me. É joelho no chão, é pagar o preço, é andar com Jesus, é ter intimidade com Ele, é entender qual é o chamado específico que Deus fez. E pode saber de uma coisa: tem que pagar o preço para chegar onde Deus quer que você chegue. Jesus pagou o preço. E que preço Ele pagou? E as pessoas muitas vezes não querem pagar o preço que precisa ser pago para fazer a obra. Tem que pagar. Os apóstolos todos pagaram com suas próprias vidas. Praticamente todos, com exceção de João, tiveram morte violenta por estarem pagando o preço para defender o Evangelho de Jesus. Participar da obra é uma honra muito grande, mas não pode ser feito de qualquer jeito. Participar da obra tem que ser na vontade do Senhor, tem que ser como Ele quer, tem que estar em consagração o tempo inteiro, tem que estar o tempo inteiro preparado, e quando Ele chamar, dizer: eis-me aqui, porque você tem a consciência que você está pagando preço, você está sempre preparado. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Somente através de uma decisão consciente de nossa vontade essa que se transforma em ação, é que nós chegaremos à humildade verdadeira. Jesus Cristo humilhou-se a si mesmo, pois a Bíblia diz em Filipenses, que nós vimos 2, no verso 8, a si mesmo se humilhou. E o salmista nos dá a explicação de como Jesus e o próprio salmista conseguiram alcançar a compreensão da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Abra aí Salmo 40, verso 8. Olha por que o salmista chegou a esta conclusão e nos ensina aqui. Salmo 40, verso 8 diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Agrada-me fazer a tua vontade, e não a minha. É a vontade dele que me agrada, e não a minha. Este é o humilde. O orgulhoso é o contrário. Agrada-me fazer a minha vontade, e não a tua. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro de meu coração está a tua lei. Ele disse: agrada-me. Eu faço com prazer, eu faço com alegria. Ontem João dizia para uma pessoa aqui algo que me chamou a atenção. Foi ontem? Acho que foi. Irmão, nós temos obrigação de servir a Deus, não é? E João disse: nós não só temos obrigação, nós temos que sentir prazer em servir a Deus. Nós temos que fazer por amor. Na nossa parábola, o Senhor mostra como se pratica a humildade em 3 momentos. Volta aqui em Lucas 14. Ele mostra como se pratica a humildade nesses 3 momentos aqui da parábola. Primeiro momento, Lucas 14, verso 8: não procureis o primeiro lugar. No verso 10, é o segundo momento: vai tomar o último lugar. E o terceiro momento, no verso 11, o que se humilha. Eu concluo perguntando: você entendeu a mensagem de Deus para nós essa noite? Entendeu? Será que aqui e acolá você não tem se deixado vencer por esse sentimento de soberba ou de orgulho, querendo por vezes ocupar os primeiros lugares sem esperar que o dono da festa te chame? E será que o seu culto não terá sido muito mais ao seu eu do que ao Senhor?
Bem, se você entendeu esta mensagem, você gostaria neste momento de não apenas ser um ouvinte da palavra, mas um praticante da palavra? Em suma, você gostaria de deixar completamente o seu orgulho e a vaidade de lado, seguindo o próprio exemplo do Senhor Jesus, esvaziando-se de tais sentimentos que, como nós vimos, eles aborrecem ao Senhor? Você gostaria de ser humilde aos olhos de Deus? Se a sua resposta for sim, saiba que é imprescindível assumir uma atitude como João Batista teve quando ele disse, olhando para Jesus: convém que ele cresça e que eu diminua. João 3, verso 30. E é por isto que João Batista era tão grande aos olhos de Deus. O Senhor testemunhou acerca dele em Lucas 7:28. O Senhor disse: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Importa que ele cresça e que nós diminuamos, para sermos reconhecidos não pelos homens, porque se formos reconhecidos pelos homens, já recebemos aqui a nossa recompensa, e o nosso galardão está lá no céu. Por isso é tão necessário eleger diariamente o caminho da humildade e ficar nele, e andar nele. O Senhor diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Que Deus aplique a porção da sua palavra, nos dê o discernimento para realmente sermos praticantes e não apenas ouvintes da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a Igreja Batista Novo Horizonte, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Não sei o que eu sou, nem mesmo onde eu vou, sem Ele. Minha vida sem razão, andando sem direção, sem Ele. Não sei o que dizer, tampouco o que fazer, sem Ele. Vivendo um temporal, minha história sem final, sem Ele. Sem Ele é viver um falso amor, ver o mundo mais sem cor, é bebida sem sabor, sem Ele é lutar e não vencer, trabalhar sem receber, é plantar e não colher. Com Ele eu vivo um verdadeiro amor, com Ele minha vida tem sabor, com Ele meu caminho tem sentido, o mundo tem mais brilho, tem mais cor. Com Ele é muito
ele um dia eu vou morar no céu. Programa Momentos com Jesus. Com ele.